Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico. Levítico capítulo 6, verso 12. Fala assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o texto que nós lemos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se você tem familiaridade com a Bíblia, ou não tem, já viu em filmes, você vai lembrar que o sistema do Antigo Testamento é um sistema muito diferente do nosso hoje. Porque no sistema do Antigo Testamento, a liturgia, o ritual, era muito importante. E o ritual passava todo por um sistema de sacrifícios, de derramamento de sangue. O animal era sacrificado ao lado do altar. Depois ele era cortado, o sangue era derramado ao pé do altar. Ele era queimado no altar. Havia todo um ritual. E o judeu comum estava acostumado com aquilo, de ver aquela cena, né, sangrenta, aquele ritual, aquela liturgia estranha, primitiva para nós hoje. É até estranho nós imaginarmos um sistema dessa natureza. Eu creio que isso acontecia para lembrar um judeu comum, um homem comum do tempo do Antigo Testamento, que não tinha o acesso que nós temos a imagens, a filmes, a figuras, a reuniões como nós temos hoje, semanais. Eles precisavam de algo vívido, forte, para que as mensagens e as verdades de Deus fossem imprimidas na alma de cada um. E uma das maneiras que isso se passava era através desse sistema, que era um sistema forte, dramático, estranho às vezes para nós, aquele cortar de animais, aquele derramar de sangue, o queimar o animal no altar. Até porque, se você pensar, são as imagens que muitas vezes ficam mais fortes dentro de nós do que as coisas que nós ouvimos. E Deus trabalhava muito com imagem para passar verdades para o seu povo. A verdade que passa com esse sistema de sacrifícios é a diferença que há entre nós e Deus. Muitas vezes nós aqui perdemos isso. O altar é para mostrar que Deus está acima, é mais alto. O sacrifício é para mostrar que eu sou pecador, eu não posso me aproximar de Deus de qualquer forma. Há uma diferença entre nós e Deus. Para que o homem tenha a noção do sagrado. Para que o homem tire as sandálias porque o lugar é santo. Essa percepção, muitas vezes, nós vamos perdendo com a maneira costumeira com que nós lidamos com as coisas de Deus. E o que ensina hoje esse sistema? Por que isso nos interessa hoje? Isso já não passou? Isso não ficou lá atrás? A Bíblia fala em Romanos capítulo 15, verso 4, uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Romanos 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito, quer dizer, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, para nosso ensino. Então há um objetivo de você ler o Antigo Testamento, porque há ensino ali para hoje. Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quer dizer, a leitura das verdades, das coisas do Antigo Testamento que já passaram, não é mais preciso sacrifício, não é mais preciso derramamento de sangue, porque Jesus já derramou o seu sangue por nós, não é mais preciso aquele sistema de sacrifícios, mas o sistema nos ensina ainda hoje, é isso que a Bíblia está falando. E você deve ter percebido que nós somos muito mais ensinados com as experiências que nós temos, com as coisas que nós vemos, com as histórias que nós ouvimos, do que com as explicações. Eu acho interessante que Jesus, por exemplo, quando um fariseu pergunta para ele o que é amor, ele queria uma explicação. Quando ele pergunta quem é meu próximo para eu amar, Jesus, ao invés de dar uma explicação, Jesus conta uma história. Porque Jesus sabia que a forma de nós aprendermos melhor
É através de histórias, é através de imagem. Quando alguma coisa toca a nossa emoção, nós vamos aprender. Então, Jesus conta a história do bom samaritano para explicar para o outro o que é o próximo, o que é amor. Não contou, ele não explicou, não deu um conceito, não deu uma explicação, ele contou uma história, porque a história me marca mais, a imagem me marca mais. E esse texto que nós lemos aqui, esse texto que fala do fogo no altar, qual é a lição que a Bíblia nos traz? Essa imagem de que o altar deveria ter um fogo aceso dia e noite. É isso que a Bíblia diz aqui. É a imagem que a Bíblia nos traz. Eu quero que você pare para pensar um pouco e tente imaginar um lugar em que você passa todos os dias e vê ali aquele fogo aceso que nunca cessa. E é inevitável que você pergunta, por que aquele altar está sempre com o fogo aceso? Por que aquele fogo não apaga? O altar ficava na entrada do templo, fica fora, fica no pátio, na entrada do altar. E ali o fogo queima continuamente. E havia fogo e havia uma ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? A ordem era: o fogo arderá continuamente. Deus deu essa ordem: o fogo não se apagará. O que isso nos ensina? Então essa é a ordem de Deus. Esse é o comando de Deus. Quer dizer, havia um altar de sacrifício, onde era queimada a oferta de sacrifício que se fazia dos animais que eram abatidos em sacrifício nas liturgias em Israel. Mas, havendo sacrifício ou não havendo sacrifício, uma coisa tinha que ter sobre o altar: fogo. Não podia se apagar. E nós sabemos que fogo fala de fervor, fala de intensidade, fala de algo que queima, algo que consome. A Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, algo que está queimando continuamente dentro de nós, um fogo que não pode se apagar. A Bíblia diz, vamos ler de novo: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso fala hoje para nós da chama da fé que Deus acendeu na sua alma, que não pode se apagar. Mas fala também sobre outras coisas, fala sobre a vida. Eu creio que a grande simbologia aqui, e é interessante isso, tudo que diz respeito à nossa relação com Deus, não ensina só sobre a relação com Deus, ensina a gente sobre a vida, sobre as coisas que se apagam dentro de nós. E não é só o fogo da fé que apaga muitas vezes dentro de nós. Quantas coisas você amava e você era apaixonado e você deixou se apagar? Não, eu perdi o interesse. Mas será que era para você perder o interesse? Será que esse fogo que foi aceso um dia no seu coração, sobre algumas coisas que você fazia, e muito bem, e você parou de fazer e acha natural ter parado de fazer? Mas não era para você deixar o fogo se apagar. O fogo era para estar ardendo na sua alma hoje, e não está. Queridos, nós não podemos esquecer, isso é uma lei universal. Nós não podemos nos esquecer, existe uma lei no universo, uma lei que rege o universo. Não é algo que acontece apenas com algumas pessoas, mas é um princípio universal. E esse princípio universal diz o seguinte: esse princípio universal diz que as coisas tendem naturalmente à desorganização. Quer dizer, tudo que existe e tudo que está organizado hoje caminha para o caos, caminha para a desorganização. Isso acontece na biologia, isso acontece na física, isso acontece na vida pessoal, isso acontece na administração das empresas,
as coisas tendem à desorganização. As coisas tendem a se estragar. As coisas tendem a se bagunçar. Essa é a lei que rege a natureza. Há uma lei que faz com que, por exemplo, você pega qualquer bem, você deixa ali, ele vai apodrecer, ele vai estragar, vai se desorganizar. Isso acontece no mundo da física, no mundo da biologia, e acontece na vida humana. Eu caminho para a decadência, eu não gostaria, né? Quem gostaria de caminhar para a desorganização, para a decadência? Mas é uma lei, vai acontecer. Acontece com tudo que existe. E hoje, as empresas já sabem disso. Sabem que nós temos que ficar interferindo para impedir a desorganização continuamente. Há uma tendência para que o fogo se apague, e eu tenho que estar metendo a mão para que ele se mantenha aceso. Deus sabia disso, porque Deus criou o universo assim. A Bíblia fala em Romanos 8. Romanos 8 é uma passagem que você deve ler, eu não vou poder ler agora, mas que fala sobre isso, que há uma sentença de Deus que desorganiza o universo. Há uma sentença de Deus. Há um gemido na natureza, esse gemido vai passar, graças a Deus. Vai chegar um tempo em que nós não vamos caminhar mais para a desorganização. Posso ouvir um amém? Mas enquanto nós estamos sob a sentença do juízo de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos 8, que a natureza geme pela redenção dos filhos de Deus. Vai chegar um tempo que Deus vai redimir a natureza do caos. Não vai mais haver caos. Mas hoje há uma sentença em que as coisas caminham para a decadência. Mas eu posso interferir nisso. Por isso que Deus diz, não deixe, quer dizer, o homem tem um poder de reorganizar as coisas. Deus está nos dando uma força para que eu não deixe o fogo se apagar na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas minhas amizades. Quantas amizades esfriam? Nós temos amigos às vezes próximos, amamos aquela pessoa, mas a gente acha que aquela amizade vai durar naturalmente se eu não interferir, se eu não ficar em contato, se eu não mandar uma mensagem. Daqui a pouco aquela pessoa, eu me distancio de tal forma que não consigo mais me aproximar, porque nós ficamos tão diferentes com o tempo. Mas como é que eu impeço o fogo? Como é que eu posso fazer para manter o fogo aceso? Eu quero que você atente para as coisas boas que você deixou se apagar na sua vida, que você ainda pode reacender. Que coisa maravilhosa! Quantas coisas podem reacender na sua vida? Coisas que você ama, coisas que você tem um talento imenso para fazer, mas você foi perdendo por causa das frustrações, das decepções, das tristezas que você passou, ou porque você não cuidou apenas. Essas coisas se apagaram. Deus está chamando você de volta para a ressurreição nesta manhã, para você ressuscitar teus talentos, realizar coisas novas e boas, porque Deus fez você com essa capacidade. Mas às vezes eu deixo o fogo se apagar. Na minha fé, na minha chama, como é que eu faço para o fogo não se apagar? Interessante que a Bíblia mandava, existe uma liturgia em relação ao fogo. Existe uma liturgia em relação ao fogo nos costumes sacerdotais em Israel. A Bíblia diz lá em Levítico capítulo 6, verso 9, a Bíblia fala assim: dá ordem a Arão, Arão era o sacerdote, e os seus filhos também, dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. Ficava ali queimando o sacrifício até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo.
olha só que meticulosidade dessa liturgia, desse ritual. Havia um ritual para tirar a cinza do altar. A cada manhã, amanhecia ali, a noite inteira ficava queimando o sacrifício. O sacerdote tinha que se vestir, botar terno, gravata, e ir lá tirar as cinzas. Melhor sapato, ir lá tirar as cinzas. Depois que ele pegava as cinzas, ele tirava o terno, botava outro terno, para botar a cinza para fora. O que isso significa? Por quê? Por que esse ritual? Por que esse cuidado a cada manhã? Deus está mostrando a importância de eu remover os entulhos que apagam o fogo. A cada manhã, Deus está mostrando, é muito importante você cuidar do fogo, das coisas que são essenciais na sua vida. A sua fé, a sua família, os seus relacionamentos, os teus talentos. O que são as cinzas? O que são os entulhos? São aquelas situações, aquelas atitudes, aquelas pequenas coisas que eu deixo entrar na minha vida, que roubam o que é importante para mim. As coisas que eu vou permitindo que invadam a minha família, a minha casa, a minha palavra, as minhas reações, coisa que eu não tinha. E que vai apagando o desejo das pessoas estarem perto de mim, vai apagando minha relação com meus filhos, vai apagando minha relação com minha esposa, vai apagando minha relação com Deus, vai estragando, e eu não percebo, eu não interfiro, eu deixo a lei da entropia ir desorganizando as coisas mais fundamentais da minha vida. Mas existe uma redenção em Deus, né? Quando esse ritual do sacerdote ficar bonito para ir lá tirar a cinza, fazer um trabalho banal, Deus está falando, é muito importante a cada manhã você remover da sua vida aquilo que está estragando o seu dia. A murmuração, a reclamação, a palavra dura, a rispidez, né? As atitudes que você estão estragando aquilo que é bom na sua vida. O pecado é um entulho que apaga meu fogo da minha relação com Deus. Não brinca com o pecado, joga fora esse lixo da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Afastar o entulho do pecado. Por isso que Lamentações de Jeremias fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã eu tenho uma tarefa que é proteger a minha vida, proteger o fogo, proteger a glória de Deus. Não vamos mais boicotar. Nós falamos sobre o boicote no domingo passado. Não vamos mais. Eu boicoto a minha vida quando eu permito coisas estranhas entrarem e apagar o fogo do que é importante na minha vida, nos meus caminhos, né? Agora tem algumas coisas que mantêm o fogo aceso. Dedica um tempo para manter a chama acesa. A Bíblia fala, não é em vão, não é à toa, não é de graça, que a Bíblia manda você dedicar o domingo a Deus. Antigamente era o sábado. Deus ordena a Israel que dedique um dia exclusivo para Deus. Olha só que interessante isso. E nós temos que aprender a ser radicais com isso. As pessoas perguntam, mas você precisa estar todo domingo na igreja? Eu preciso, porque eu quero cuidar do fogo que está sobre o altar da minha vida. Quando eu reconheço a minha necessidade de estar na casa de Deus, eu estou tendo uma postura de humildade. É uma postura de humildade que eu tenho para dizer assim, eu não confio no meu coração. Ah, não, mas a pessoa que diz assim, não, mas eu busco a Deus em casa, essa pessoa está confiando em si mesma. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Se eu acho que eu me basto para buscar a Deus, eu quando falo, não, eu sou radical no domingo, porque eu sei que o fogo se apaga, eu vou botar a melhor roupa que nem um sacerdote, quero ir lá e quero honrar a Deus, quero estar presente, quero me humilhar e dizer, Deus, eu preciso de Ti. Salmo 84 fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Os tabernáculos de Deus é o espaço
físico onde o povo de Deus se encontra. Ali se encontram os tabernáculos de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque cada um de nós aqui é tabernáculo de Deus. Mas o espaço físico da manifestação do poder de Deus no meio do seu povo é o espaço físico que o povo elegeu para se encontrar com Deus juntos. Onde o povo se decidiu reunir, ali está a bênção do Senhor, diz o Salmo 133. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece, Salmo 84, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, diz esta tradução que eu tenho aqui. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Esteja presente. Deus, quando instituiu o sábado, foi um presente para nós. Foi um presente para você. Não descuide do fogo da sua fé. Não deixe esse fogo se apagar. Esteja presente na casa de Deus. Busque a Deus em oração. Acenda a chama todas as manhãs. Posso ouvir um amém? Mas tenha um sábado ou um domingo, tenha um dia reservado para as coisas que são fundamentais na sua vida. Para o seu casamento, para a sua esposa, para a sua família. O bispo Edmilson falou, eu mencionei no domingo retrasado, que o bispo Edmilson lá de Caxias, no nosso seminário de casais, disse que um segredo que ele encontrou para manter um bom relacionamento familiar foi reservar um dia para a família, um dia para sair com a família, um dia para sentar com a família, um dia para ouvir os filhos. Toda semana um dia reservado para os nossos ouvidos serem exclusivos dos nossos familiares, o nosso coração, o nosso afeto e a nossa atenção. Cuida do fogo, meu irmão. Não deixe que as coisas cuidem de si mesmas, elas não vão cuidar. Eu sou responsável pelo fogo no meu casamento. Eu sou responsável pelo fogo da minha fé. Deus acendeu o fogo. Diz lá em Levítico capítulo 9, verso 24. É interessante isso. O texto não é muito claro, mas há uma tradição em Israel. O texto diz que Deus acendeu o fogo e queimou o sacrifício. Foi um milagre. Há um milagre. Deus acende o fogo. Isso acontece 2 vezes na Bíblia. Deus acende o fogo 2 vezes na Bíblia. Uma vez no templo de Moisés, quando é oferecido os primeiros sacrifícios, Deus acende o fogo. A segunda vez que Deus acende o fogo é quando foi dedicado o templo de Salomão. No primeiro sacrifício ofertado por Salomão, cai fogo do céu de novo. O fogo se acende. É Deus quem acende o fogo na nossa alma. O fogo da fé, o fogo do amor por Deus, a chama da fé, a chama do derramamento do Espírito Santo. Mas sou eu que mantenho o fogo aceso. Essa é a minha responsabilidade. Sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que tirar os entulhos, sou eu que tenho que tirar as cinzas. As coisas tendem para a desorganização, mas eu impeço com a minha mão, com a minha interferência. Nós precisamos de um sábado para as coisas importantes, precisamos de um sábado para a nossa profissão. Até que não, porque nós vivemos a nossa profissão, mas mesmo na nossa profissão nós temos que cuidar, fazer cursos, palestras, procurar melhorar. Você sabe essa postura de entender que se eu deixo as coisas por si, eu vou sendo ultrapassado. Empresas que eram empresas de sucesso, de repente se tornaram um vazio. Por quê? Porque não perceberam que o fogo se apaga. Eu tenho que estar interferindo para impedir o fogo de se apagar. Outra coisa, para você manter a chama da fé acesa, faça movimentos em direção a Deus. Movimentos em direção ao altar de Deus. Faça movimentos positivos em direção às coisas importantes na tua vida. Porque a intensidade das coisas depende de mim.
Não deixe, as coisas boas se esfriarem, aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia. Não vá deixando isso apagar no teu coração. Se a gente olha para um jardim sem cuidado, a gente vai perceber rapidamente e dizer assim, esse jardim está sem cuidado. Por quê? As flores estão murchas, está cheio de erva, está cheio de sujeira. Eu percebo claramente que uma coisa está descuidada. Está faltando a mão, a interferência que vai trazer, reorganizar, dar vida de novo. Agora, como é que um jardim fica bonito? Porque ele é bem cuidado, ele é regado, as pessoas vão ali, plantam, semeiam. Dizem, tem gente que gosta de conversar com as plantas, já viu? Eu te amo, fala para Margarida. Você acordou bem hoje? É incrível, as pessoas conversam com as plantas, e essas plantas que recebem esse afeto, essa emoção, já está até provado, ficam mais vivas. É impressionante isso. Há uma energia em você que passa para o outro. Nós temos que entender isso. Há algo em nós, bom ou ruim, que eu posso passar para as pessoas. Uma palavra boa, um elogio, um sorriso. Você já entrou num grupo que você não conhece ninguém? Você está com alguém te chama numa roda, você só conhece uma pessoa que está te chamando, tem 5 outras pessoas, você entra ali, dependendo da energia com que você é recebido, você vai se sentir bem. Ou não, se as pessoas te recebem com aquela cara feia, você vai ficar todo sem graça. Mas se todo mundo te recebe rindo, seja bem-vindo, de onde você é, dá uma força. Você tem uma força que você pode passar para o teu irmão. Faça movimentos em direção ao altar de Deus. Faça movimento em direção às coisas importantes na sua vida. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra de Deus dá algumas dicas para você manter o fogo aceso em tudo na sua vida. A primeira é no verso 16, regozijai-vos sempre. Essa é a postura de gratidão pelas coisas que eu tenho. Quando é que eu me alegro sempre? Quando eu acho que eu tenho muito. Olhar para a vida com alegria pelas coisas que eu tenho. Pela família, pela saúde, pelos olhos que podem ver esse dia magnífico aí fora, pelo sustento que Deus me dá a cada dia. Regozijai-vos sempre, a Bíblia diz. Tenha uma postura de alegria diante da vida. Não permita que aquele peso vá tomando conta do seu coração. Essa é a primeira coisa. A segunda, orai sem cessar. Orai sem cessar. Uma vida de oração mantém o fogo aceso. Aleluia. Depois, em tudo dai graças. A gratidão, já dizia Cícero, é a mãe de todas as virtudes. A mãe de todas as virtudes. Seja grato por tudo, fica dando graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Graças pela salvação, graças pela cruz, graças pela minha família, graças porque eu vim à existência, que só isso já é um milagre. Só estar aqui vivendo, poder abrir os olhos para a existência já é um grande milagre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Graças pela tua igreja, graças pela tua liderança, graças pelos teus pais, graças pela vida, graças pela alegria, graças porque Deus fala ainda hoje, aleluia. E aí no 19 diz, não, aqui fala extingais, mas a melhor tradução é não apagueis. Paulo, quando escreveu isso aqui, se lembrou desse versículo que nós lemos lá em Levítico. O fogo arderá continuamente. Não deixe o Espírito de Deus se apagar na sua alma.
Não deixe o fogo das coisas boas se apagarem na tua alma. Não deixe o fogo do seu talento, o fogo do amor pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua mulher. Não deixe se apagar. Recuse, não permita que o fogo se apague. Recuse o entulho, a cinza, aquilo que vem esfriar você. Não permita que ninguém esfrie a sua alma. O fogo pela vida, o fogo pela existência. Por que as pessoas tiram a própria vida? Vão perdendo toda a intensidade, vão se enchendo de dor, não conseguem mais viver. Mas teve um momento em que entrou o entulho e foi tomando conta, e foi tomando conta. Não apagueis o Espírito. Fala para Deus, acende o fogo outra vez, Pai.